Estou aqui de volta, pessoal, dando continuidade na nossa pintura. Eu fiz as orelhinhas dela aqui, como vocês podem ver, seguindo a mesma forma que eu fiz o corpinho. Eu preenchi com salmão bebê, sombreei com caramelo, intensifiquei a sombra com marrom e iluminei com branco. Olha, a sombra, a luz, as dobrinhas aqui, ó, profundidade, tá? Isso aqui eu posso retocar a luz e a sombra se precisar após secagem. Acabei de pintar, ainda está úmido. Agora vamos começar o rostinho. Eu já comecei a preencher com salmão bebê aqui, ó. Um pincel grande, tá? E agora eu vou começar a sombrear com caramelo. Da mesma forma que nós fizemos no corpinho. Embaixo do lacinho tem sombra. Vamos entrar com caramelo. Pincel pequeno, pouca tinta. Coloca a tinta, limpa o pincel e esfumaça. Movimentos circulares. Pouquinha tinta. Vou adiantar e já volto. Já fiz a sombra de caramelo. Agora eu vou intensificar essa sombra com um pouquinho de marrom. Cuidado para não exagerar no marrom. Bem pouquinho. Aqui embaixo da boquinha. Do outro lado da boquinha. A sombra que o braço faz aqui no rostinho. Limpei o pincel. Esfumaça um pouquinho.
embaixo do lacinho. E assim por diante. Ok, pessoal, o rostinho pronto, preenchido, sombreado com marrom, primeiro com caramelo, depois com marrom. Embaixo dos olhinhos eu coloquei caramelo, tá? Embaixo do focinho eu coloquei um caramelo e um marrom, embaixo da boquinha também, embaixo do lacinho. E iluminei o centro do rostinho com branco. Da mesma forma que eu fiz o corpinho, eu fiz as orelhas e fiz o centro do rosto, tá? Agora aqui no focinho, eu vou colocar um pouquinho de pêssego para que ela fique mais rosadinha, tá? Dentro do focinho, ó, eu vou preencher com pêssego. Nós estávamos usando salmão bebê. E no focinho eu vou colocar pêssego. Vou lavar meu pincel e vou iluminar o centro com branco. Tiro o excesso e vou esfumaçando. Trazendo esse branco para as laterais. Vocês poderiam também colocar o branco no centro, depois o pêssego. Eu tenho medo de explicar isso para as minhas alunas, de colocarem a luz primeiro, aí elas não conseguem colocar a segunda cor e fica uma bola marcada, fica um círculo. Por isso que eu prefiro colocar a luz em cima da base. É mais fácil de esfumaçar essa tinta e evitando essas bolas marcadas que ficam, tá? Aí depois de seco você coloca mais luz, ó. Vai colocando no centro e vai trazendo para as laterais. Vou limpando o meu pincel no paninho e vou trazendo aqui as laterais, tá? Coloquei um pouquinho de caramelo aqui dentro, ó, porque esse bracinho tá fazendo sombra aqui, então eu coloquei um pouquinho de caramelo. Aí, vamos fazer as narinas, primeiro com caramelo. Depois que deu uma secadinha, a gente intensifica com marrom, tá? As narinas são mini círculos. Você vai intensificar depois que secar com marrom. Vai ajeitando elas aqui, para que ela fique mais redondinha. Vai limpando o pincel. Aí deixa dar uma secadinha para que a tinta não fique saindo e depois você volta aqui. Tá? Pus um pouquinho de caramelo aqui, um pouquinho de caramelo aqui. E esse branco também vai ser retocado. Os olhinhos eu vou contornar com rústico e pincel filete, mas eu também vou deixar dar uma secadinha, tá? Tá muito molhado. Coloquei sombra aqui dentro, que ela tá de olhinho fechado. Iluminei em cima.
acabamento da boquinha e dos olhinhos vai ser em rústico. Pode ser em sépia, pode ser em marrom, a cor que vocês preferirem aí, tá? Também vou intensificar um pouquinho o marrom desse lado, mas quando secar, porque olha, tá úmido, olha o que acontece. Molhado demais, a cor ela vai se misturando, vai se resultando em outra cor, tá? Então tem hora que você tem que dar uma paradinha. Enquanto isso eu vou fazendo aqui outros elementos do desenho e depois a gente vai voltando aqui. Ó, pessoal, adiantei ela, fiz todo o preenchimento, as duas sombras, a profundidade, a sobrancelha, os olhinhos. Ela está de olhinho fechado, então eu vim com o pincel filete, a tinta diluída e só fiz o contorno, tá? A sombra em volta do focinho. Aqui nessa narina eu já passei o caramelo, deixei secar e passei o marrom. Tá? Agora eu vou passar o marrom aqui no outro ladinho, a outra narina dela. Pouca tinta no pincel, ó. Minha posição tá um pouco ruim aqui pra fazer isso. Ó, ainda foi muita tinta. Peguei pouca tinta e foi muita tinta. Agora você vem arrumando. Lavei o pincel. E vou esfumaçando isso aqui, ó. Vendo como é bom pôr pouca tinta? Se você colocar muita tinta, você não consegue tirar. Vou limpando, lavando o pincel, secando e tirando o excesso, ó. Eu passei o branco aqui no centro várias vezes pra ficar bem clarinho, tá? Arredonda aqui, ó. Vamos pôr um pouquinho de branco aqui. Ó, não é toda vez que você coloca que fica perfeito, né? Então, você vai voltando com a tinta branca, ó. Enquanto tá úmida, você consegue arrumar. E a posição que a gente grava, gente, se vocês soubessem como é difícil. Aqui é bem complicado o jeito de gravar, fica difícil a posição aqui. A câmera tem que ficar no local. E a gente fica sem espaço para trabalhar. Mas a gente dá um jeitinho. Quando a gente faz o que a gente ama, sempre dá um jeitinho, né? É isso aqui, gente. Aí no centro vocês vão colocando o branco até ficar bem iluminada, tá? Dei uma secadinha, tá? Não tá totalmente úmido, porém também não está totalmente seco. Tá mais ou menos, ó. Tive que parar o vídeo, dar um intervalinho, porque tava muito úmido. Hoje tá um dia muito frio aqui e não tava secando a tinta, tá? Agora tá um pouco mais seco o fundo. Eu iluminei aqui, ó. É isso aqui, gente. Corpinho, rostinho estão prontos. Agora eu vou fazer o lacinho, o biquíni dela, os cascos e as florzinhas que formam a parte do biquíni de cima, tá bom?